Olá para você que acompanha meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos conversar novamente agora sobre a grande conjunção de Júpiter e Saturno no dia 21 de dezembro. Mas agora eu vou trazer algumas informações diferentes, né? Porque no ano passado, no finalzinho, em dezembro mesmo, eu fiz um vídeo sobre a grande conjunção. Talvez a maioria de vocês esteja assistindo agora, né? Porque o tema está bem em evidência. Bom, mas eu conversei com vocês de uma maneira mais genérica, né, colocando a minha opinião de uma forma maior aqui sobre o que podemos esperar para os próximos 20 anos dessa grande conjunção. Agora, nesse vídeo, a gente vai observar os gráficos do momento exato da grande conjunção. Esse primeiro aqui para o horário de Greenwich, que é o fuso horário 0, né, GMT 0, e depois para o Brasil, com o horário de Brasília GMT mais 3, tá bom? E antes de começar falando aqui sobre o meu ponto de vista desta conjunção, vamos só relembrar o que ela representa, trazendo os elementos clássicos, né? Quer dizer, a referência, a base, tanto do elemento ar como do signo de Aquário, para a gente entender. As grandes conjunções acontecem quando Júpiter e Saturno se encontram no mesmo grau e minuto em um signo. Eles são conhecidos como os cronocratores da astrologia, né? Porque são os planetas que se movimentam mais lentamente dentro do modelo clássico e quando eles se encontram, então representam os grandes movimentos da humanidade, as grandes mudanças. As grandes conjunções têm um impacto muito forte quando completam o ciclo em cada elemento. Então, quando ela passar por todos os elementos e iniciar novamente ali no elemento fogo, é que tem uma marca bem potente de mudanças muito significativas dentro da humanidade, né? A cada 240 anos, as grandes conjunções acontecem no mesmo elemento, em signos do mesmo elemento. Então, em 1980, nós tivemos uma grande conjunção que já aconteceu no elemento ar, no signo de Libra. E depois, em 2000, voltou para a Terra para finalizar o ciclo de Terra. E agora, em 2020, engrena no elemento ar. Mas ela já aconteceu a primeira vez no elemento ar, ok? A cada 20 anos, nós temos uma grande conjunção acontecendo em um signo, certo? Então, nós temos um período de 240 anos que envolve o mesmo elemento e 20 anos para a mudança da grande conjunção em termos de signo. Em 2040, nós teremos uma nova grande conjunção que vai acontecer no signo de Libra, certo? Bom, eu achei bem interessante então colocar para vocês que as últimas duas grandes conjunções aconteceram em signos regidos por Vênus. Em 1980 foi em elemento ar em Libra e em 2000 foi em Touro, elemento terra, que ambos são regidos por Vênus, né? E Vênus é um planeta de característica benéfica na astrologia clássica e que tem temas agradáveis, temas interessantes, bons, né? Ela é bastante relacionada a tudo que nos dá prazer, satisfação, a moeda em si, né? O valor que as coisas representam, certo? Nós estamos saindo de uma grande conjunção de elemento terra e modo fixo, que foi Touro em 2000, e vamos entrar agora no dia 21 no elemento ar, mais modo fixo também. Os modos de ação têm total ligação com as estações do ano, o início, meio e fim. Então, quando dizemos fixo, representa o meio da estação, e fixo significa pouco movimento novo ou muito lento. Então, as coisas podem ser impactantes, mas elas são duradouras e lentas, né? Vão acontecendo de uma maneira devagar, né? De uma forma lenta, ok? Isso é bem importante. Bom, então estamos saindo de terra fixo e entrando em ar fixo, isso é bem importante. Os 240 anos que estamos vivendo das grandes conjunções em elemento ar têm qualidades importantes para avaliar. O ar é formado de uma qualidade quente que representa a expansão e vitalidade, energia, né? Característica Yang. E a umidade que representa a permeabilidade, como eu sempre digo, envolvimento, a moldagem, né, em relação ao meio. E também podemos pensar que os signos que formam o elemento ar, que veiculam o elemento ar e o temperamento sanguíneo, são todos de figura humana, né? Gêmeos, Libra e Aquário são signos representados por figuras humanas, e os signos humanos representam os interesses sociais, a interação e uma característica mais mental.
É por isso que nós estamos vendo aqui as interpretações da grande conjunção e dos próximos 240 anos em Ar como alguma coisa que muda a forma de pensar. Então, são anos em que a gente tem um movimento muito forte sobre ciência, tecnologia e pensamento mesmo, né? Questões sociais se desenrolando aqui, mas é um período bem longo, né? Eu costumo dizer, 20 anos, se comparado à história da humanidade, é um período muito curto e ainda com o modo fixo, eu não acredito que tenhamos mudanças radicais de uma hora para outra. Vocês vão entender meu ponto de vista aqui. Observando então os 20 anos de grande conjunção em Aquário, que vai acontecer agora. Aquário é um signo de natureza ativa, masculina e sanguíneo, né, também. Então, a gente pode dizer que ele tanto representa uma característica de vitalidade, de expansão, de energia, como ele representa também uma característica mental, teórica e de interação social, né, do envolvimento com as coisas do meio. A característica sanguínea úmida, então a gente vê muitos movimentos se interligando ou se modelando aqui, né, durante esse período. Mas o modo de ação de Aquário é fixo e o modo fixo ele não é ágil, ele não representa mudanças radicais rapidamente, ele vai fluindo lentamente, ele mantém, ok? Por isso eu penso, no meu ponto de vista, que o que nós estamos vivendo nos últimos anos vai ganhando um impacto mais forte, mas vai se desenrolando de uma forma lenta, ok? E é um signo humano, né? Como eu disse para vocês, de interação social. Ele é um signo que representa tudo que é divergente às regras, às normas, ao que é habitual. Então, essa característica de divergência para a grande conjunção de Júpiter e Saturno traz essa tendência dos próximos 20 anos de mexer com aquilo que a gente está acostumado a ver. Pensamento social mesmo, ideias, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E ele é um signo que tem uma representação muito forte teórica, ele não tem uma característica de muita praticidade. A praticidade é relacionada à característica da secura, né? A natureza seca e Aquário é úmido. Então, ele não é muito prático, mas é bem, a gente pode dizer assim, abstrato, né? Tem uma tendência à abstração bastante forte. E é um signo que representa a individualidade e não a conglomeração, tá? Eu acho que essa é uma das características que mais se enganam aqui com o signo de Aquário, até porque a ideia que a gente tem de era de Aquário dá uma sensação de todo mundo junto, de uma questão comunitária, e não é isso. O signo de Aquário ele é bem individual, é casa de Saturno, é território de Saturno, e o que eu penso então que são 20 anos onde as individualidades se mostram. Por isso que eu venho dizendo para vocês que eu acredito que são 20 anos de tudo um pouco, porque os grupos que antes não tinham a capacidade ou espaço para se colocar vão ter. Então a gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso eu penso que tem um grupo que vai defender o direito, vai buscar os seus direitos, e outros grupos que também vão buscar. Então essa individualidade em nível global, no meu ponto de vista, representa a individualidade de interesses, né? Não só o indivíduo, pessoa, né? Pensando, mas os interesses dos grupos individualmente e se interagindo, né? Fluindo ali no mundo dos próximos 20 anos. Não é uma coisa massificada, única, generalizada, e não representa exatamente que a gente chega a um consenso sobre tudo que a gente vê. Por que não tem um consenso? Porque dentro da grande conjunção, aqui em Zero de Aquário, a gente tem um planeta que domina, que rege. Então, como eu disse para vocês ali no começo, em 1980 foi em Libra, regido por Vênus, em 2000 foi em Touro, regido por Vênus. Vênus é um planeta de característica benéfica, né? Então, o que a gente teve nos últimos anos, né? Nos últimos 40 anos? Uma grande movimentação capitalista, mas uma grande movimentação nos assuntos relacionados à sexualidade também, muito forte, e uma grande movimentação relacionada a entretenimento, né? É só vocês observarem aqui mesmo no YouTube que vocês vão perceber que nesses últimos anos, 10 anos, que a gente teve um grande aumento dos canais enormes aqui do YouTube lidam fortemente com o entretenimento, pessoas que se tornaram ricas milionárias
compartilhando entretenimento. E o que é isso, gente? Para mim, essa expressão da rede social, e principalmente aqui no YouTube, tem tudo a ver com aquário, que é cada um se posicionando e as pessoas que criaram grandes condições financeiras, se expandiram financeiramente, sem estar vinculada a uma grande corporação, a uma profissão, que é o que a gente tinha antes, né? Então, por isso que eu acredito, como eu disse para vocês, que agora com a grande conjunção em Aquário, a gente completa o que foi iniciado em 1980 com Libra, né? Completa não, continua, porque o elemento ar ainda conduz os próximos anos, né? São 240 anos no mesmo elemento. Então, eu acredito que essa dinâmica, principalmente para mercado de trabalho, muda. A gente não tem mais fortemente essa questão de eu tenho que me manter numa empresa, crescer para ganhar um certo status e conseguir crescer na vida. A gente vai encontrando meios alternativos e formas individuais de se movimentar em termos financeiros e em termos profissionais. Eu acho que isso nos últimos 5 anos, né, a gente pode dizer, nos últimos 10 anos, mas mais intensamente nos últimos 5 anos, vem se mostrando fortemente. As pessoas estão criando as suas profissões, né, para poder gerar dinheiro, para poder gerar recursos para viver. E é isso que eu vejo que se intensifica, certo? Então, desse domínio que a gente tem aqui na conjunção Júpiter e Saturno, Saturno está muito mais forte do que Júpiter, porque Saturno rege Aquário, ele tem domicílio em Aquário, ele está muito forte. E ele tem uma característica de temas rígidos, forte, rigor, né? Ele representa a dureza. A natureza de Saturno é fria e seca, representa a dureza. Se fosse Júpiter quem prevalecesse sobre Saturno, então nós teríamos um pouco mais de expansão benéfica, harmoniosa, mas não, o que acontece é Saturno. E nos próximos 20 anos, essa dureza que a gente vem vivenciando agora, ela se mantém, uma dureza no sentido humanitário, mas ela vai instigando muito as pessoas a encontrarem o seu espaço individual. Os grupos de interesses particulares se movimentando para buscar os seus direitos, como as pessoas também em um nível particular. Se a gente estiver avaliando a questão do indivíduo, o indivíduo vai se movimentando muito mais fortemente de forma individual, certo? Bom, esse é o gráfico para o momento da grande conjunção, para Greenwich, que é o GMT 0, fuso horário 0. Então, vocês percebam que aqui a gente tem o ascendente em 0 de Leão e a grande conjunção acontecendo em casa 7. A casa 7 é uma casa que representa o mundo externo, mas aqui a gente está falando da humanidade, né? Esse gráfico aqui é para a humanidade. E o que é o mundo externo? Para mim, o mundo externo são os outros planetas, o espaço sideral, é o fora da Terra, né? Por isso eu acredito e falei até para vocês na reflexão da semana passada que a grande conjunção ela traz essa volta grande, esse retorno grande da corrida espacial. Nos últimos 2 anos a gente tem contato com muitas informações sobre turismo espacial, sobre as ideias do Elon Musk, por exemplo, né? Em torno da colonização de Marte, e não acredito que só ele, mas os países em si se movimentam em torno disso. A gente teve algumas semanas atrás a China se movimentando numa missão relacionada à Lua, né? E vamos ter ainda outras. Quando a gente avalia as condições do elemento ar na astrologia clássica, que considera o modelo das esferas celestes, o elemento ar é a terceira esfera sublunar que representa exatamente a atmosfera terrestre. Então, isso aqui é além da atmosfera terrestre, né? Então, eu penso na corrida espacial sendo o grande impacto desses próximos 20 anos, se a gente estiver pensando em conceitos gerais. Uma coisa me chamou muita atenção é que a Lua estará fora de curso no momento da grande conjunção, e em 27 graus de peixes. Então, se a gente observar a questão do movimento da humanidade em termos de comportamento, para mim ela não traz nada muito novo, até da corrida espacial, porque a gente já está em contato, a gente já tem as informações. Então, quando começar isso se intensificar, não será novo, porque nós já estamos em contato com esses novos projetos, essas novas ideias, não é isso? Então, quando um planeta está fora de curso, quando a Lua está fora de curso nos últimos graus, significa que ela não vai formar novos aspectos até sair do signo de Peixes, representa que as coisas novas não acontecem muito rapidamente. 20 anos de grande conjunção de Aquário é consequência do que a gente já vem iniciando desde 1980, ok?
Outra coisa que me chamou muita atenção é que Marte está em Áries na casa 9, mas vazio aqui também, né? Ele não está formando nenhum aspecto. E Marte em Áries tem uma característica direta e agressiva, mas está numa casa 9 que representa religiões. Isso pode representar os líderes e guerras religiosas, né, no meu ponto de vista, se movimentando fortemente. Na verdade, ali no Oriente Médio isso não acabou, né? Então pode ter uma retomada agressiva ainda em torno disso, né? Quando o planeta está assim, sem aspecto, e ainda mais com essa característica de muito fervor dentro dessa casa, podemos ter esse movimento forte aqui das lutas motivadas por religião ainda, por conceitos, por questões filosóficas ainda, tem essa marca, tá? E o ascendente, então, no signo de Leão, como a marca da própria humanidade, traz o Sol aqui ainda na casa 6, né? E a casa 6 ainda é a casa que envolve os temas da pandemia, da saúde global. E nós estamos vendo aqui Mercúrio se afastando em relação ao Sol, mas ainda dentro de casa 6. Pode até ser um prenúncio de que novas pandemias, novas coisas possam acontecer. A casa 6 é uma casa cadente, e ela não tem temas legais, amorosos, gentis, e o Sol estará aqui. É a casa que envolve mesmo os problemas da saúde global. Então, não é muito saudável, né, ter o Sol nessa casa, ok? Para o Brasil, gente, então vamos lá para o mapa do Brasil. Para o horário de Brasília, GMT3 mais 3, né? Nós temos aqui a grande conjunção acontecendo em conjunção com o início da casa 10. Eu estou usando o modelo de divisão de casas por signo inteiro, por isso vocês vão observar que o ascendente no meio da casa 1 em 15 de Touro e o meio do céu está aqui em 15 de Aquário. A grande conjunção em 0 de Aquário está em conjunção com a da casa 10 e o Sol está na casa 9, né? Então, a grande conjunção que tem a regência de Saturno ocorre na casa dos líderes, de quem conduz. Se a gente estiver observando os 3 poderes, a gente teria aqui o legislativo e o judiciário na casa 9, quem elabora as leis, né, mas principalmente o legislativo, e aqui na casa 10 o poder executivo. E a característica aquariana pode representar as mexidas no modo de governo, né? Quer dizer, na forma como se governa. A gente pode até pensar no processo eleitoral, né? Mas eu não acredito que isso tenha uma retomada sobre os votos no papel. A característica aquariana não tem uma relação com as coisas físicas tão fortemente, muito mais com as tecnológicas. E aí, então eu acredito que nos próximos 20 anos a gente possa ter até alguma melhora na forma como a gente elege nesse processo tecnológico, tá? É uma possibilidade. Então, como eu disse para vocês, da mesma forma aqui no gráfico para o horário de Greenwich, a Lua está fora de curso porque a posição planetária são os movimentos celestes, né? Eles não mudam em relação à região, a posição do planeta, do astro por signo não muda. Ela acontece dentro da casa 11, que é uma casa que representa as grandes esperanças e tal, só que uma característica de Lua em peixes, ela é um tanto mística, visionária, às vezes um tanto distante da realidade. Ainda mais fora de curso, né? Que pode representar, às vezes, uma visão um pouco distorcida da realidade. Mas, no meu ponto de vista, aí, mesmo que a gente esteja distante da realidade, a grande maioria não esteja em contato com o que realmente está acontecendo, movimenta as esperanças, porque a Lua está disposta por Júpiter e Júpiter está alto no mapa, né? Está bem aqui num ponto bem alto do céu. Por isso eu não acredito que a gente tenha uma mudança tão radical de quadro do que a gente vem acompanhando da humanidade nos próximos 20 anos de uma forma muito imediata. Ela vai se moldando para alguma coisa diferente, tá? Agora, o regente do ascendente e na astrologia mundana, casa 1 representa o povo, é Vênus, e Vênus está na 8ª casa em um signo comum, mais conhecido como signo mutável, e também sem aspecto. Sem aspecto, Vênus estará. No meu ponto de vista, Lua fora de curso, Vênus, Marte, representa aqui exatamente o povo sem direção mesmo, né? É como se a gente tivesse um pouco tentando, na tentativa da realização das coisas, de coisas novas, na expectativa, na tentativa, mas ainda não realizando, né? Porque sem aspecto não é muito favorável. E a 8ª casa é uma casa que envolve os problemas, as coisas difíceis do país mesmo a resolver. Então eu acredito ainda
num jogo meio instável de comportamento do povo brasileiro. A gente está falando aqui agora do mapa do Brasil, do povo brasileiro para os próximos 20 anos. Até que a gente pode pensar assim que Vênus, posicionada na casa de Júpiter, representa o ânimo e a alegria, só que a casa 8 não é uma casa de tema agradável e no meu ponto de vista, isso pode até representar as pessoas lidando com os temas nacionais de uma forma até um pouco irresponsável, sem orientação, porque está sem aspecto e a casa 8 é complicada, então isso não representa um quadro positivo. Depois que o Sol se pôr, no início da noite ali, a gente vê Júpiter e Saturno no horizonte oeste, tá? Bem perto ali de onde o Sol se põe, no início da noite é possível ver a grande conjunção de Júpiter e Saturno, mas não no momento exato às 15h20. Estão todos os planetas acima da linha do horizonte. Em resumo, eu penso em 20 anos agitados em nível de pensamento, ideias, posicionamentos sociais, envolvimentos com novos temas, os grupos posicionando sobre os seus próprios interesses, o ser humano também se movimentando muito em torno de individualidade, não dependendo tanto de recursos externos, mas todo mundo se movimentando em busca do seu espaço mesmo, um grande avanço tecnológico e uma busca por conhecimento muito forte. Agora, como a gente tem uma movimentação expansiva mentalmente, às vezes a credibilidade daquilo que se professa não é muito fácil, né? Por isso que eu até coloquei lá no vídeo do ano passado. É de tudo um pouco, todo mundo se colocando, mas ninguém se aprofundando muito. Então, isso representa, às vezes, as informações que vêm de uma forma precária, né? Chegam de maneira incompleta e tal. E, num conceito muito geral, pela característica divergente do signo de Aquário, eu penso muito numa resistência ao que é antigo. Mas vale uma reflexão aqui, pessoal. Nem tudo que é antigo, que é tradicional, é ruim porque representa as bases, né? Então, não adianta rejeitar o que é o antigo e colocar uma coisa totalmente divergente do que a gente tem agora, se ela não representar uma mudança positiva. Vem aí a característica fixa, do modo fixo de Aquário. Quer dizer, eu resisto ao que é antigo, mas aí eu venho com uma outra ideia rígida sobre o que é novo, tá? Então, tem que ter bastante atenção nós como seres humanos, né, como humanidade, sobre a rejeição a tudo o que é tradicional e uma incorporação de tudo o que é extremamente moderno, certo? Então era isso que eu queria falar para vocês. Mas aí eu volto também no final de semana para a gente conversar mais sobre a semana. Um abração para todos, até mais.